Nosso estudo de hoje está na carta a Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos. Emmanuel comenta na lição 179 do livro Pão Nosso: entendamos servindo. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo, no entanto, reclama ciência na dosagem. Nem mais nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na Terra não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de um advogado do mundo inteiro. Uma frase maravilhosa e que me emociona na doutrina espírita: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações e por sua transformação moral. Por que me emociona? Porque essa frase diz que não está exigindo que ninguém seja perfeito, mas que você faça esforço para domar as suas más inclinações, e aos poucos você se transforma moralmente por conta disso. A gente fica vendo aqui na Terra pessoas que mudam muito a sua vida e que evoluem muito. Aliás, pessoas às vezes que, por se permitirem viver e até errar, aprendem com o erro e atingem um aprendizado diferente daquele que às vezes foge o tempo todo da vida. Por isso que eu gosto muito de uma frase que fala assim: pior que a morte é desviver. Pelo menos viveu, errou, aprendeu com os erros e seguiu para frente. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que era, já dizia o poeta baiano aí. O Emmanuel hoje vem pegar um texto que está na carta a Tito, dizendo que tem uma época que Paulo fala que era insensato também. E ele vem até começar aqui o texto fazendo comparações. Falar: o martelo é muito bom, mas se você bater de qualquer maneira, você vai quebrar a pedra, não vai fazer estátua nenhuma, né? E o remédio tem que ter dosagem também. Assim também na sementeira da verdade. Ó, na Terra não respiramos num domicílio de anjos. Precisa falar mais alguma coisa? Olha o que o Emmanuel fala aqui. Ó. Na Terra não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Um problema grande nosso aqui é que a gente, além de estar aqui, né, num lugar que não é domicílio de anjos, todo mundo tem muito egoísmo, orgulho e vaidade. Então a gente tem o costume de ficar julgando os outros. Mas a gente tem que pensar no seguinte: todos nós, quando chegamos aqui na Terra, com exceção desses grandes missionários, e a gente consegue identificar logo quem são, né? Vou fazer uma observação sobre isso também, vou concluir o raciocínio aqui. Todos nós, a gente vem para cá trazendo alguma insensatez, vou usar o termo aqui da carta, e com o tempo a gente vai analisando, trabalhando, e com muita renúncia, com muita vontade, tem que ter força de vontade mesmo, a gente começa a modificar esse quadro. Eu quis dizer isso o seguinte, porque na minha opinião, para mim, esse que está aqui no quadro Chico Xavier é um missionário. Mas ele, Chico Xavier, várias vezes ele disse: olha, não me trate desse jeito, eu sou só um cisco, eu errei muito no passado. E ele fala assim: ó, eu aprendi muito nessa última. Ele veio dizer para mim o seguinte: eu não vim pronto não. Ele veio dizer, por exemplo, ele fez um trabalho durante muito tempo que ficou conhecido como Correio do Amor.
Ele dava mensagens, né? A maioria das pessoas que procuravam eram mães que perderam filhos, e os filhos já estavam do outro lado da vida, davam uma mensagem para a mãe, psicografada. E ele falou: aquele sentimento da mãe e dos filhos eu nunca tinha tido, e é uma experiência, um tesouro que eu vou guardar para toda a minha existência. Quer dizer, ele não estava pronto, por isso essa que é a minha observação, né? Eu quis dizer que a maioria de nós somos insensatos, exceto alguns que vêm em missão, mas eles também dizem também que eles vêm para cá, mesmo em missão, à frente mas é também aprendizado para eles, né? Então o que acontece? A gente tem que começar a pensar no seguinte: quem ensina com sinceridade naturalmente aprendeu as lições atravessando obstáculos duros, né? É claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outra necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento, respeitando o momento de cada um. Nenhuma fruta amadurece na hora que você quer, né? Por isso que nossos filhos são a melhor fonte para a gente aprender isso. O que acontece com minhas filhas aqui em casa? Eu tenho a minha consciência tranquila de que a educação que eu posso dar nesse momento, eu estou dando da melhor forma possível. É tudo que eu posso dar agora. Eu peço perdão às vezes se eu ainda não tenho mais para dar, mas o que eu posso dar, o que tiver de erro daqui para frente é delas, porque elas têm as provas delas. Ela também é um espírito imortal, elas são espíritos mortais. Então elas também têm toda uma experiência de vida, umas necessidades, umas provas, vai passar por umas situações que faz parte da programação delas. E eu aqui, como um espírito agora encarnado, que fiquei com a missão de pai, só orientar e ter minha consciência tranquila de que orientei, mas o tempo é de cada uma delas, e ele veio falar aqui pra gente, tem que ter paciência e entendimento. E o Paulo não desconhecia essa realidade. Na hora que ele estava educando, ele fala para o Tito: eu me lembro também da época que eu, né, como a gente viu até na lição de ontem, né, fez uma biografia praticamente do Paulo, como ele era no início, como Saulo, aquela vaidade, força física, vigor, muita inteligência, disputa. Ele usando isso tudo para dizer, ó, era tudo naquela época insensatez. Ele ainda não estava aprendendo a usar aquilo da melhor maneira. Mas ele vem chamar a atenção aqui pra gente, né? Que faz demônio maravilhosa. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Gente, vamos guardar isso no fundo do nosso coração. O último parágrafo aqui é muito profundo. Jesus nunca funcionou como promotor de acusação nossa. E até o final ele foi advogado do mundo inteiro. Até o final e até os dias de hoje ele olha o lado bonito de cada um e não está preocupado com o lado feio. Mas aqui na Terra não, a gente que está aqui na nossa imperfeição, a gente pode fazer 1 milhão de coisas boas, mas aquela coisa errada que você fez, você é marcado pro resto da vida. Aquele ali, ó, já teve uma vez que ele fez isso e fez aquilo. Parece que a tua ficha ali, né, a ficha criminal, ela fica marcada pro resto da vida. As pessoas vão olhar e falar, que é? E não tem essa coisa, não consegue entender, alcançar o próprio Evangelho, o próprio Paulo de Tarso, né, que tirou a vida de algumas pessoas, mas depois teve a estrada de Damasco que mudou. Ele cometeu o crime de homicídio. Ele violentou até mesmo, violou, na verdade, um mandamento, matar alguém, lá no Moisés. Mas era um momento de insensatez dele, né? E ele conseguiu acertar essa coisa toda, né, depois, né, o Paulo de Tarso. Então, recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Porque é muita gente que a gente encontra, né, que a pessoa está acomodada naquela situação que ela está vivendo, sem desconfiar ainda que aquela situação não é a situação mais feliz. Um dia vai ter sofrimento só pelo fato de ver que poderia estar num lugar mais feliz e não está porque se agarrou a essa situação que está vivendo ainda atualmente. Mas que de nós, meu Pai querido, que de nós nunca venha qualquer palavra de tortura, de indicando cicatrizes, de comentando defeitos, atirando espinhos, que isso não aconteça. Nós precisamos muito de indulgência para os nossos defeitos, perdão para nossas faltas, a gente precisa muito disso. Então, enquanto a gente tem a certeza disso, não é momento definitivamente de a gente fazer isso apontando para o outro, de forma alguma. Ou, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, quando isso acontecer, que se faça em particular com um fim útil, com fim educativo, e não apenas de maledicência, de espalhar para os outros que fez fofoca, aquela coisa toda.
Que lição bonita a lição de hoje. Muito obrigado, Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.